e dos servidores. O Congresso ou a Câmara, né, a comissão rejeitou, Paulo, rejeitou a PEC impressa, né, e com isso foi uma derrota aí para o governo Bolsonaro de 23-11, mas ainda assim, o Arthur Lira está insistindo que vai levar para o plenário a votação, ou seja, normalmente uma votação expressiva dessa, já rejeitando uma PEC, ela já seria automaticamente arquivada. Mas ele insiste em colocar no plenário. Ou seja, não quer engolir a derrota de jeito nenhum, né? Verdade. Verdade. Bom, Paulo, e ontem nós falamos sobre a reforma do ensino médio, né, que aí está sendo proposta, aliás, já vai realmente acontecer, e como, como nós podemos entender essa jogada, ou esse artifício, essa proposta do governo, né, para as futuras gerações de brasileiros.
E aí é que entra o contexto da reforma do ensino médio, que nós temos. Porque esse processo envolve, inclusive, até mesmo a revisão de livros didáticos de história, que retrata, por exemplo, o golpe de 64 e a ditadura como um período não de exceção, de repressão, mas de falta de democracia, mas como um período revolucionário. Né, sociologia, história, geografia, química, né, física, vão fazer parte de um currículo flexível. Ou seja, vamos dizer, o estado do Tocantins está faltando professor lá de física, de química, né, de sociologia. Não tem, não precisa colocar, não é mais obrigatório, entendeu? Então, as únicas matérias obrigatórias é português e matemática. E o currículo flexível é possível de ser aplicado. Isso, Gil, é preciso dizer, é um processo assim vergonhoso de transferência, né, do papel da educação pública, inclusive, né, tirando a qualidade, porque isso vai aumentar a desigualdade social, isso vai desqualificar a formação educacional de nossos alunos, vai desqualificar a educação pública, vai prejudicar a carreira docente de muitos professores, né? Então, isso aí, Gil, é preciso deixar bem claro que faz parte do projeto do Estado mínimo, do Estado neoliberal, que tem a intenção básica de beneficiar empresários do setor privado, né, da educação. Porque você acha que nas escolas privadas vai ter currículo flexível? Não vai ter, né, geografia, química, física, biologia, sociologia? É claro que não. Lá vai ter. Então, a educação para o pobre vai ser uma, a educação para o rico vai ser outra. Então, o que está em jogo é essa questão, Gil. Entendi, Paulo. Quer dizer, então, a proposta do governo, especialmente nas falas do ministro da Educação e do governo e do presidente, é dizer que o jovem, o estudante, vai estar livre para escolher. Na verdade, não tem liberdade quando já vem imposto um programa, já vem imposto um cabresto, né, educacional, para que deixe de se pensar, deixe de se agir, deixe de se refletir sobre a situação, sobre a história, sobre, enfim, a filosofia, sobre as situações de mundo, para entrar só na parte prática, na parte tecnicista. Ou seja, então, nós estamos fadados a ter um Brasil aí totalmente retrógrado daqui a alguns anos, e principalmente qual vai ser o valor, qual vai ser o percentual de estudante pensante que nós teremos na universidade, Paulo, e se teremos alguém na universidade daqui a pouco que vai pensar, e a proposta do governo é formar gente para o mercado de trabalho, não para ser educador no futuro. Essa, né? É a grande questão, Gil. Você realmente pegou no foco, né, principal, não botou o dedo na ferida. O que se está pretendendo é formar apenas mão de obra, não é formar o cidadão, não é capacitar o aluno para que ele próprio possa compreender, inclusive, as coisas que acontecem no cenário político, econômico, social, histórico, tá? Porque se você não tem disciplinas como, por exemplo, sociologia, história, geografia, filosofia, né, você vai ter uma formação que vai ser praticamente nula em termos de humanidades. Né? Ou seja, as ciências humanas, elas são um elemento fundamental para dar instrumentos, né, para as pessoas poderem, né, ter capacidade conceitual e de percepção da realidade, né, em que nós vivemos. Se você não tem isso, né, se você só tem a mão de obra profissional, tá, profissionalizante, que é necessária, a gente não está ignorando isso, mas está dizendo o seguinte: você não pode, na escola, formar só mão de obra,
você tem que formar o cidadão, aquele que é capaz, né, de agir com protagonismo político, de percepção, de ação, de participação, né? Então, na verdade, o que nós temos hoje é uma perspectiva, Gil, de beneficiar empresários do setor privado, né, com a educação, porque, assim, esse pessoal, com esse tipo de educação advinda da reforma do ensino médio, Gil, vão vender muito material apostilado, vão vender muito cursos, né, nas escolas privadas, nos cursos preparatórios, né, porque o cidadão vai ter que sair, vai ter uma formação debilitada, vai ter que, para entrar na universidade, fazer algum curso, né, preparatório, como o Damásio, como tantos outros, né? Então, você vai ter ampliação dos cursos EAD, inclusive nas universidades, né? E você vai ter uma educação muito menos enriquecedora que se tem hoje. Então, a grande preocupação que se tem, Gil, é perceber que nesse contexto histórico que nós estamos vivenciando, né, comandado por um presidente da República, né, inepto, absolutamente focado na implantação de medidas deletérias, né, e de longo alcance na sociedade brasileira, vai gerar uma situação, né, na educação pública, principalmente, e no ensino universitário, que vai prejudicar enormemente a juventude, né, a população, inclusive trabalhadora, porque, na verdade, um trabalhador e um cidadão que não tem qualidade crítica, né, que não consegue compreender as injustiças sociais, a construção, né, do país como nação, uma pessoa que vai estar prejudicada e que está sendo prejudicada. Entendi, Paula. Bom, mas a proposta, então, e agora massivamente o governo já, né, essa mudança já se começa a partir do dia 1º mesmo de janeiro de 2022, né? E essa estrutura na grade curricular, ou seja, complementar a carga horária com escolhas, né, é interessante. Eu quero aqui só ler aqui, então, que a reforma desse ensino médio ela foi estipulada em 2017, ou seja, começou lá. Agora, com esta insistência do governo, né, então, realmente trazer. Agora eu pergunto, Paulo, bom, o que vai mudar com o ensino médio, então? Com a reforma do ensino médio, parte da grade dos alunos será organizada a partir da Base Nacional Comum Curricular, ou seja, parte da base. O restante será escolhido se houver oferta entre 5 áreas, né? É mais assim, linguagens, matemática, ciências humanas, ciências da natureza e ensino técnico. Mas a gente sabe que, no frigir dos ovos, vai ser basicamente o ensino técnico que vai ser apresentado, né, aos alunos. E, de certa forma, vai ser empurrado para os alunos, para que eles possam realmente estar trabalhando e estar buscando essa formação. Porque você falou, claro, e a Neila, aproveitando que a Neila já entrou aí na área, obrigado, Neila, pela sua presença aqui no programa Panorama da Rádio TV Apuc-Sind. Então, aproveitando isso, essa mão de obra, né, que está sendo lapidada, preparada aí, quer dizer o seguinte, Paulo, e aí aproveito também, já coloco a... Desse segmento, né? Primeiro, eu gostaria de dar bom dia à professora Neila, né? Minha colega de ANDES, Sindicato Nacional dos Docentes, né? Que é nossa presidente da Regional Planalto, e uma pedagoga, estudiosa, pesquisadora, né? Já bastante consolidada. Mas, como eu estava falando, Gil, na verdade, a gente tem que perceber o seguinte: esse projeto de revisão, né, do ensino médio aí, ele, inclusive, atinge a lei, né, de diretrizes e bases da educação, a LDB de 96, né, porque nos seus artigos 35 e 36, né, a LDB previa o ensino obrigatório de filosofia, sociologia e história. E, como eu falei, com esse currículo flexível, né, isso não vai mais ser obrigação. Porque é o seguinte, se você tem como obrigatório, Gil, no município, né, no estado, você tem que ter o professor. Hoje, além de não ser, né, obrigatório, ser um currículo flexível, você tem a possibilidade, inclusive, de outros profissionais que não sejam especificamente da área, né, quer dizer, dando esses componentes. Então, nós vamos ter um agravamento muito sério, né, que você tem aí uma perspectiva de mudança completamente, então, né, da LDB. O seu artigo 35, eu estou com a LDB aqui em mãos, diz o seguinte, ó, o ensino médio, etapa final da educação básica, com duração mínima de 3 anos, terá como finalidade a consolidação e aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino fundamental,
possibilitando o prosseguimento dos estudos. 2, a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, continuar aprendendo de modo a ser capaz de adaptar com flexibilidade suas condições de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores. 3, aprimorando do educando como pessoa humana, incluindo a formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico, né? Ou seja, Gil, na verdade, a LDB prevê a qualificação na mão de obra, mas também prevê a formação do cidadão, como está bem expresso no artigo 35, que tem a capacidade, né, de compreensão, capacidade de interpretação, né, ou seja, de compreender os fundamentos científicos e tecnológicos, né, do processo produtivo, mas também compreender a própria realidade sociopolítica, econômica e social em que ele vive. E aí a grande questão que está colocada é isso. Na verdade, está se retirando na prática isso e se colocando, basicamente, a formação, né, da mão de obra. Neila, bom dia, Neila. Dá o ar da sua graça aí para nós, seu sorriso farto. Bom dia, professor Gil, presidente da PUG, bom dia, Paulo, professor Paulo, que também é meu colega da diretoria do Antissindicato Nacional. Que maravilha! Eu primeiro quero agradecer a oportunidade deste momento, de estar aqui, e, sobretudo, não é, porque estamos num momento que precisamos realmente fazer a discussão, fazer o debate. São as reformas aí postas, né, numa condição de realmente retirar os direitos dos trabalhadores, e aqui, especialmente, né, quando se fala do ensino médio, eu ouvi um pedacinho da fala do Paulo, é justamente, não é, este momento, que é um momento crucial, inclusive, na vida dos trabalhadores, mas, sobretudo, nesse nível de ensino, que, não é, dos 15 aos 17, que nós deveremos, até os 17 anos, de pensar na própria possibilidade dos estudantes, e isso se apresenta uma reforma como essa. Eu não sei como que o Paulo trouxe e abordou, mas eu estava ouvindo um pouquinho do que ele estava dizendo, e a gente, não é, ontem nós lançamos, não sei se o Paulo já falou, nós lançamos esse livro na quarta Flip, que ele trata das políticas de legislação no ensino médio, componentes curriculares em debate, ensino médio, BNCC, políticas de legislação, e nós trazemos, então, todos os componentes curriculares. Alguns ainda chamam, não é, de disciplinas. Então, nós temos a língua portuguesa, a língua inglesa, a matemática, a física, a química, a filosofia, a história, geografia, a sociologia, a arte, a literatura, a educação física e biologia. Esses componentes curriculares, não é, que nós, este livro, inclusive, reúne, então, 18 textos de professores grande parte dos professores, né, do Tocantins, da Universidade Federal do Tocantins, estudiosos nas suas respectivas áreas, mas também professores de outras universidades, não é, como do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul, da Federal Fluminense, da Unipampa, da Universidade Federal de Pelotas, da UFPEL, da UNIRG, não é? Que nós temos um texto do professor Paulo, e Paulo Henrique. Então, assim, e nós trazemos aqui a discussão e o debate, fazendo, inclusive, a retomada do que foi essa reforma, não é? Então, porque essa reforma, ela vem em 2016, em setembro de 2016, através de uma medida provisória, né, do então presidente Michel Temer. Muito embora, e menos de 5 meses depois, então, a gente já tem a Lei 13.415 de 2017. Muito embora tenha chegado com o Michel Temer, logo após, né, ele assumir, isso também já tinha um anseio, inclusive, não é, no próprio governo. A presidente Dilma, em 2014, já, né, anunciava a necessidade de uma reforma. E era isso que os educadores, né, no país inteiro também queriam e ansiavam. Só que
com um debate, não é? Nós precisávamos do debate com a comunidade acadêmica, com a comunidade científica, com a comunidade em geral, sobre o ensino médio. E isso vem por meio de medida provisória, isso é um dos ataques à democracia também, não é? A comunidade acadêmica, e ela se transforma em lei, e é um pouco do que eu ouvi, do que o Paulo trouxe aqui, não é? Nós temos, então, né, as disciplinas, os componentes curriculares excluídos, e agora vamos trabalhar com itinerários formativos. Esses 5 itinerários formativos que não abarcam realmente a complexidade do ensino médio. Mas para a gente começar, o debate, e eu queria realmente dizer da alegria de estar aqui nesse momento. Muito bem, mas eu quero continuar com você, já que o Paulo fez uma explanação inicial, né? E o que isso vai custar a médio e longo prazo para os jovens, já que nós entendemos que a reforma vai notadamente investir em mão de obra e não em pensadores, não em educadores no futuro. Ou seja, estão tentando dizer, né, que vão criar fazendo uma analogia com o arianismo do Hitler, fazer uma raça pura de trabalhadores braçais, ainda que em nível técnico, porque essa é a proposta básica que está aí por trás de toda essa mudança do ensino médio, né? É isso mesmo. Gil, olha que importante a sua questão, porque aí nos proporciona a gente conversar sobre isso. É uma reforma, efetivamente, não é, que não contempla a classe trabalhadora, porque os próprios itinerários formativos, era um pouco do que o Paulo estava falando, eles trazem o quê? Eles excluem as possibilidades, realmente, assim, em disciplinas, em componentes curriculares que eram determinantes, por exemplo, para fazer com que o nosso aluno pudesse pensar, desenvolver sua autonomia, porque quando exclui, não é? Quando coloca a obrigatoriedade da língua portuguesa, que ela já está em itinerário formativo, a matemática, a língua inglesa a partir do 6º ano, mas está se dizendo, não é, que a partir de então, realmente, assim, os conteúdos de filosofia, de sociologia, de história, estarão exatamente como conteúdos e não mais como componentes. E conteúdos esses que ficará a cargo da escola e dentro das suas possibilidades oferecer. Então, realmente, assim, quando a gente pensa, por exemplo, e é só um exemplo da filosofia, né, que é o caminho onde o aluno faz a reflexão, o aluno vai poder... Né, isso excluído dessa reforma. E é uma reforma que prioriza realmente o mercado e a formação aí comprometida. E um mercado que né, um mercado de uma lógica do lucro, que é audaz, que realmente se impõe para realmente não contemplar, então, os trabalhadores. Nós, nesse livro, nós trazemos a própria questão, eu acho que o Paulo trouxe muito bem a questão da LDB, né? E o que realmente isso é reformulado. Nós fôssemos para a Constituição, né? Nós temos lá no artigo 205, garantido o direito de todos, né? A educação como direito de todos, da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Aqui a gente já vê um preceito constitucional ferido, porque realmente não contempla. Então, assim, o que a gente tem, a nossa proposta é justamente a defesa da escola pública, e da escola pública de qualidade como direito. Eu acho que isso é importante para a gente pensar, não é? Que dentro de uma perspectiva crítica, não é? A nossa preocupação e a preocupação dos educadores, que essa reforma se apresenta com uma contra-reforma, não é? Então, assim, porque ela coloca algumas cunhas aí difíceis de reverter, além de que transfere, não é, a responsabilidade à Base Nacional Curricular Comum, não é? Que a BNCC para o ensino médio foi aprovada em 4 de dezembro de 2018 e não considera as diferenças entre os estudantes nos seus aspectos culturais, sociais, econômicos, né? E não há uma discussão aí sobre a natureza do cidadão que se quer formar.
Então, retira do trabalho. E aí o Paulo estava falando, quando eu entrei, quando essa reforma também retira do trabalho docente a sua condição autônoma, criativa, coletiva. Por quê? Porque traz o notório saber. Enquanto nós estamos na universidade tratando e buscando a formação, né, docente, nos cursos de licenciatura, sobretudo, eu acho que é oportuno que se diga que a gente tem aí os inúmeros ataques agora, sobretudo, aí estão nas reformas dos cursos de licenciatura, que esse é um elemento que a gente tem que trazer para a discussão, não é? Quando se traz o notório saber não é alguém, tira aí a própria questão do concurso, se tem alguém versado, e aí, onde é que está a medida aí de que saber quem é que tem esse notório saber, não é? Para fazer contratações. E aí eu digo isso sempre para os meus alunos. Eu digo o seguinte, né? Eles formando, eles estudando, e daqui a um pouco chega alguém, né? E estará ocupando o lugar dele. Porque, primeiro, dentro de uma lógica de que não vai ter mais concurso, e também, não é? Os alunos que têm a formação, por óbvio, vão buscar reivindicar direitos. Essas pessoas que chegam sem formação, não é? Então, isso é uma métrica muito complicada, muito difícil dentro, né, dessa perspectiva de que a gente tem e precisa tratar, não é? De pensar, de fazer o debate, de fazer o embate. E ontem, no lançamento do livro, a gente dizia o seguinte: eu acho que isso é um elemento importante também, dos governos, né, que se utilizam de medidas provisórias, o ataque à democracia aí, mas enquanto nós estávamos, né, lutando contra uma medida provisória, que era a 746 de 2016, que ficamos lutando, né, e os estudantes secundaristas foram às ruas, ocuparam mais de 1.000 escolas no país. Enquanto a gente fazia isso, nesse movimento de realmente fazer com que essa medida provisória não avançasse, o governo trabalhava já na própria lei, né, que vai publicar menos de 6 meses depois. Então, assim, tem todo um movimento de um governo que está trazendo a questão da reforma a partir de uma medida provisória e depois de uma lei sem um debate com a comunidade. Essa é a grande questão, porque a reforma no ensino médio nós almejávamos e já viemos discutindo há muito tempo, mas o que nós precisamos efetivamente era do debate, não é? Era considerar as condições dos estudantes, da classe trabalhadora, que não está posto, né? Então, assim, uma elite no país que se afirma e se reafirma, né, a partir realmente de uma legislação totalmente, né, que é elitista aí. Paulo, quer acrescentar aí? Abre o áudio. Sim, Gil, eu quero né, complementar o que a Neila está dizendo, porque é o seguinte, a escola, ela nunca foi um espaço neutro, Gil. A escola, como dizia o Paulo Freire, é um espaço também de disputa ideológica, tá certo? E ensinar, Gil, exige a apreensão da realidade. Tá? Você pode ver a realidade de distintas maneiras. Tá? Porém, o Paulo Freire dizia que a escola também pode ser um instrumento de libertação. Tá? Agora, Gil, nós não temos dúvida de que as concepções educacionais defendidas, né, pela burguesia brasileira, pela classe dominante brasileira, né, está sutilmente alterando o foco, né, da escola integral, de abrangência, né, ampla de formação cidadã, né, possibilitando e favorecendo a autonomia do aluno, como a Neila diz, né, essa perspectiva está caindo por terra. Tá? Então, nós estamos nos envolvendo a partir também do que está proposto aí, como ela colocou na Lei 13.415 de 2017, né? Um processo que discrimina a expectativa do aluno do ensino médio, né? Para ser formalmente formado, de uma perspectiva cidadã, uma perspectiva, né, mais ampla. E aí você vai ter um desmonte, inclusive, dessa educação que poderia, mesmo, né, dentro da situação institucional vigente no país, ter um papel fundamental, né, na formação
do aluno, porque, embora a escola tivesse concepção, é isso que a Neila colocou, é fundamental. O professor sempre teve liberdade, né, para poder, a partir da sua formação e qualificação específica, oferecer, né, um ensino de qualidade, e essa perspectiva estava ressaltada, inclusive, né, não só nas leis que existiam, né, mas você vai ver agora que a proposta, né, de alteração, né, da Contra-Reforma do Ensino Médio está totalmente articulada, né, com a Base Nacional Comum Curricular, né, que estão inseridas aí na lógica de uma educação que deve ter o papel de transmitir a ideologia da classe dominante. É apenas isso. E a educação não pode ser isso. Né? Ou seja, nós temos que fixar a capacidade, né, de formar, né, além daquilo que há de interesse, né, dos governos, né, ou de uma ideologia específica. Porque é o seguinte, governo passa, Gil, tá? O Estado brasileiro não, o Estado brasileiro é permanente. Né? Então, a política pública de educação, ela não pode atender, né, quer dizer, um viés apenas ideológico, embora ele sempre tenha existido e exista nas escolas, nós não temos dúvida disso. Agora, nós estamos nos distanciando de uma educação pública eficiente, capaz de propiciar ao jovem, né, não só uma rápida entrada no mercado de trabalho, mas também, né, uma perspectiva de, a partir de ensinos, como disse a Neila, né, filosofia, sociologia, história, né, propiciar que os alunos tenham acesso a uma leitura crítica do mundo, né, gerando aí uma formação que não seja uma formação aligeirada, como se está se prevendo hoje. A partir da perspectiva de mercado, Gil, nós temos um processo hoje que, cada vez mais, vai haver um aligeiramento, não só no ensino médio, mas, inclusive, nas universidades, com o ensino de EAD. Tá? Isso coloca um desafio muito grande, porque você pode até qualificar, né, a mão de obra, mas você vai ter, né, uma substancial perca, né, da vida social, né, cidadã, né, onde o aluno vai ter uma compreensão mais ampla, vai poder ter a capacidade de dialogar, né, com o mundo em que ele vive. Tá? Então, a grande questão que se coloca é isso. E outra coisa é o seguinte, você tem carreira, né, quer dizer, de professor. Né? Eu sou formado em sociologia e sou formado em história. Né? Sempre fiz carreira nessa área. A minha praia, como dizem os colegas, né, é a sociologia, é a história, é a geografia, é a filosofia. Né? E na minha época, quando eu fiz, lá nos anos 80 ainda, o meu primeiro curso, era muito comum advogados, engenheiros, né, outros profissionais darem aula, né, de história, de geografia, de filosofia. Isso, né, quer dizer, depois mudou, ou seja, a qualificação específica avançou nesse sentido e eu acho que houve um substancial ganho. Por que hoje esse governo, Gil, tem um ódio tão grande e tão elevado contra Paulo Freire, contra a educação, né, libertadora, contra a educação crítica, né, dizendo que isso, na verdade, é um processo de ideologização, de domínio dos alunos? Na verdade, é o seguinte, é engraçado, né? Esse governo trata como se ideologia fosse só de esquerda. Existe ideologia de esquerda, de direita, de centro, ideologia religiosa, existe todo tipo de ideologia. Então, ideologia não é só uma coisa de esquerda, não. Ideologia é concepção de mundo, é visão, inclusive, de construção de sociedade, de Estado, de governo. Tá? Então, é preciso perceber que o buraco está mais embaixo, né? E que nós precisamos superar essa visão minimalista de formação apenas por trabalho, né? Ou seja, a questão do trabalho intelectual, né? Da capacidade, vamos dizer, de percepção mais ampla, ela não pode ser elitista, porque senão você vai achar que, né, quer dizer, intelectual é melhor do que o trabalhador. Eu não estou falando isso. Eu estou falando o seguinte, que nós temos que ter um equilíbrio na formação, né, dos indivíduos, para ele respeitar a questão do trabalho, inclusive braçal, respeitar, né, mas também, né, ter capacidade intelectual, né, de apreensão das contradições do mundo hoje, né? Porque senão nós vamos caminhar cada vez mais, Gil, para um país
né, cada vez mais subordinado, um país que vai estar, né, marcado não pela capacidade de desenvolvimento, mas apenas de ser um grande produtor de soja, né, um grande produtor de commodities. Nós estamos passando, inclusive agora, Gil, por um processo de desindustrialização, né, e de recuo em muitas áreas sociais que nós não precisávamos, como nós discutimos hoje, e no começo da fala eu também falei. Gil? Tirando essa preocupação, Paulo, né, que é latente, é presente, mas também tem um outro lado. Tirando, vamos dizer assim, o empobrecimento cultural dos jovens, não só dos jovens, da população brasileira, né, que vai para o ensino médio, mas que também vai para a universidade, ou que deveria ir para a universidade posteriormente, temos uma outra questão também latente aí, que é a questão do como é que fica com essa pandemia agora rolando, se naturalizou o ensino remoto e essa ibicidade de atividades curriculares e escolares, né? E isso vai também trazer para os empresários da comunicação, da educação, né, um filão enorme, porque vai tirar também, se você colocar uma disciplina ou várias disciplinas tecnicistas, ou seja, repetitivas, onde não vai se pensar, não vai ter visão de mundo, visão das coisas, isso aí só vai aumentar o ganho e, consequentemente, vai precarizar o trabalho docente, né, o futuro, e muitos deverão deixar de pensar em ser educadores, porque vão ser apenas, né, meros produtos desse mercado aí que está sendo colocado o tempo todo nele, aí, Paulo. Gil, olha aqui o que você está colocando. Essa é a grande questão, não é? A gente fica pensando assim que nós precisamos de combater essas reformas, essas leis, as denúncias que nós temos que fazer, porque é importante quando a gente pensa de dizer que nós temos que reafirmar a todo momento que essa lei desconsidera, mais uma vez, os mais necessitados, quando ela redireciona a escola para novas possibilidades de promover e dar sustentação ao mercado, que é o que tu está dizendo, Gil, não é? O ensino à distância é um exemplo disso, não é? E quando previsto na legislação, de alguma forma encontrando resistência na sociedade brasileira. Mas para atender os estudantes nesse período de pandemia, isso é importante que se diga, está colocado como a melhor alternativa, desconsiderando dados, não é, de que a classe trabalhadora, em sua maioria, não tem acesso. Né? Então, assim, é importante que a gente perceba como se dá essa reforma do ensino médio, e aí, Gil, a própria questão da BNCC, né? Que é essa base nacional curricular aí, que está posta, não é? E é uma base, isso conversava com os meus alunos, inclusive, é uma base que ela vem pronta, é uma base feita por especialistas, sim, são professores, são pessoas da academia que trabalharam nesse documento. Esse documento não prevê efetivamente, a primeira condição, talvez, antes, não é, de chegar o aluno, não prevê o professor pesquisador. Porque qualquer pessoa pode pegar, não é, a partir da base e seguir ministrando essas aulas. Porque dentro de uma lógica, não é, conservadora, de uma lógica fechada, elitista, está a lógica do controle, do controle do governo sobre a sala de aula, que é um pouco do que o Paulo falou, inclusive. O controle da sala de aula, porque ali, no Brasil inteiro, a partir de então, o professor pesquisador, ele de alguma forma, ele está sendo colocado como aquele que vai fazer a tarefa, vai cumprir a tarefa do que está na base curricular comum. Vejam, e é tão importante que a gente se atenha a essas questões, porque quando se aprova a lei, a 13.415 de 2017, em fevereiro, no ano de 2018, se aprova a base, em dezembro, se aprova a Base Nacional Curricular Comum. E aí, não é? Se a gente for olhar esse documento, que é um documento denso, extenso, não é? E é um documento, inclusive, sedutor. Eu fiz um estudo desse documento com os meus alunos, no primeiro momento, os meus alunos, professora, mas o documento diz aquelas coisas que a gente não acredita que tem que ser, sim. E aí,
por óbvio, não é? Quando a gente vai a fundo, quando a gente vai estudar, percebe, então, as mazelas que lá estão postas. E aí, o que é sério? Quando a gente traz para o nosso Tocantins, né? Então, a gente traz para a educação do Tocantins. Tem a BNCC e o Tocantins fez o quê? Ele construiu, não é, um documento, não é, que justamente a partir da BNCC, que trazendo realmente aí as diretrizes curriculares, a DTC, para o Tocantins. Então, a base desse documento, não é, do Tocantins, por óbvio que está a partir da base nacional, e então, não é, dentro da mesma lógica. E aí, essa contraposição, os professores, né, sobretudo nesse tempo de pandemia. Acho que é importante que a gente se debruce sobre isso, porque senão se apresenta, não é, como se o professor, neste momento, pudesse, a partir de agora, tem a pandemia, não é? E aquela lógica de que parece que foi há algum tempo, mas de passar a boiada, continua, não é? Evidente, atual, porque realmente, assim, agora o que nós temos? Nós temos um ataque aos docentes que estão querendo se preservar porque, em função da pandemia, um ataque aos docentes, não é? Vacina os docentes, por exemplo, nesse momento, vacina, e quer dizer que nós podemos todos voltar às aulas, não é? Como assim? Onde estão os estudantes? As famílias dos estudantes, não é? Então, como que isso fica? Isso não está sendo considerado. E isso é tudo realmente dentro de uma lógica muito bem construída, de um projeto do capital para a destruição da educação pública. Então, a gente tem que ter isso em mente. É um pouco do que realmente assim nos fere, nos angustia, né? E que tem que estar no debate. Olha, Gil, e isso que a professora Nery está falando é uma coisa que a gente precisa perceber. Porque, assim, uma outra fala anterior dela, que você também chegou a citar, primeiro o seguinte, a contra-reforma do ensino médio realmente não começou no governo Bolsonaro. Ela começou, né, no governo do Temer, né, logo depois do golpe. E aí é interessante a gente perceber o seguinte, essa coisa que a Neila fala, né, do discurso, o discurso bonito, que é sempre defendendo aquilo que parece uma coisa, né, inovadora e benéfica. Mas eu lembro que o golpe aplicado, qual que era o discurso? Combater a corrupção do PT, a corrupção, né, que dominava o Brasil, era a maior corrupção da história brasileira. Né? E aí, em nome da corrupção, foi feito um monte de articulações, né, sinistras, que envolvia, inclusive, ilegalidades, né, manipulações, fake news, mentiras. Tá? A questão da reforma do ensino médio é a mesma coisa, Gil. Nós temos um processo, inclusive, que vai sobrar, né, logo em seguida para o ensino superior e vai afetar toda a educação. Essa regressão, Gil, na educação brasileira, no contexto da contra-reforma do ensino médio, vai gerar também um outro grave problema. O artigo 6 da Lei 13.415, de 2017, modifica o artigo 62 da LDB, que previa, inclusive, a formação do professor em universidade e instituto superior de educação. E veja só, Gil, coincidentemente, isso que a Neira estava falando, né? É uma mudança significativa porque redefine o lugar de formação, especificando apenas que ocorrerá agora em nível superior. Não é mais, né? Ou seja, você vai mudar, inclusive, o papel da própria universidade, né, pública na formação de professor, dos institutos superiores na formação de professor. Tá? Então, isso que a Neila está colocando é preciso observar. Ou seja, você vai ter agora um processo, inclusive, de concorrência ainda mais forte das universidades privadas. E o que está acontecendo? Está cada vez mais acontecendo um processo de aligeiramento. Hoje já é possível fazer pedagogia, Gil, em 3 anos, né, em 2 anos e meio, em universidades de EAD, tá certo? Aqui em Gurupi, o curso de pedagogia está enfrentando uma realidade das mais graves, né, o curso de pedagogia da Unig, porque você tem a Unip, que cobra mensalidade de R$140. Ou seja, você tem um aligeiramento, né, é um processo que não envolve ensino presencial, toda uma estrutura, faz tudo, né, de forma remota, né, por computador, por celular, principalmente, e aí o aluno consegue pagar uma mensalidade muito mais barata. Ou seja, a gente sabe que no mercado, Gil, prevalece a questão do valor, ou seja, aquilo que a pessoa pode pagar.
Então, se o curso de pedagogia da Unig é 340, 350, e o cara pode pagar 140, ele vai pagar 140. Só que, né, muitas vezes, a questão da qualidade da formação, né, é uma outra história. Então, nós temos uma realidade muito dramática, isso que a Neila coloca, né, de que há um processo de agravamento aí, porque hoje é preciso dizer, inclusive, o seguinte, que apesar da rede pública de universidade, né, institutos federais, ser de 20%, né, eles desenvolvem 98% de todas as pesquisas acadêmicas do Brasil, né? Ou seja, não só da educação, mas de outras pesquisas. E se você gera... Agora o governo está com um discurso, inclusive, muito bonito, Gil, que é muito perigoso também, de criar a tal da universidade digital, né, brasileira. Ou seja, um monte de cursos EAD, né? Quer dizer, todo mundo vai ter acesso à universidade, né? Mas veja só o que está por trás disso. E outra coisa, né, mais sinistra ainda, Gil, é o seguinte... esse projeto, você jamais, Gil, tenho certeza, não sei se a Neila concorda comigo, jamais vai ver um curso de medicina por EAD. Agora, engenharia, agora foi aprovado o curso de direito por EAD, tá certo, Gil? Então, nós temos uma realidade que as universidades públicas estão sendo desmontadas para se entregar esse filé, para se entregar, né, toda essa perspectiva para as universidades particulares. Então, a questão da reforma do ensino médio, Gil, ela tem que ser entendida nesse contexto mais amplo, né, porque não é só o ensino médio. Você vai ter uma série de desdobramentos que estão tendo desde a época, né, do golpe de 2016, do golpe político que levou o Temer ao governo. Então, nós estamos naquela situação de que se ficar, o bicho come, se correr, o bicho pega, né? Porque, aliado a isso tudo também, nós temos outras questões, né? Outras questões que interessam, impactam diretamente a classe trabalhadora brasileira. Não estou falando só dos docentes, da qual nós pertencemos, mas a toda aquela classe de trabalhador que é assalariada, ou aquela classe que recebe um salário, ou que deveria receber algum salário. Então, é verdade, Paulo, que você trabalha e pesquisa sobre isso, sobre trabalho escravo, ou análogo à escravidão, que, na verdade, nós continuamos tão escravos quanto nos séculos passados. E para piorar ainda, nós temos ainda a fome, o desemprego, né, custo de vida altíssimo, inclusive essa reforma administrativa que está aí tramitando e prestes a ser aprovado no Congresso Nacional. Uma reforma que vai, inclusive, né, contra a reforma, na verdade. E Neila e Paulo, só apenas um breve comentário, no linguajar, no ditado popular, naquela conversa de botequim, quando alguém fala assim, vou reformar a minha casa, vou reformar o meu carro, você vai melhorar a qualidade do carro, você vai melhorar a qualidade da casa, no mínimo dando uma pintadinha, colocando uma tinta. Quando se fala em reforma, seja na esfera estadual, municipal ou federal, a gente já fica todo arrepiado, porque quando toda reforma política, toda reforma governamental nas esferas que existem, ela só vem para achatar, tirar e cada vez mais precarizar o trabalho, ou seja, e além de precarizar, ainda nos tira o direito de reclamar, que é um direito constitucional, que nós temos de lutar pelos nossos direitos, né? Ou seja, é realmente uma situação bem tenebrosa que se avizinha aí para os próximos anos, e ainda que no próximo ano esse governo saia pelo voto popular, ainda assim, as ações nefastas que ele praticou nesses 4 anos vai nos atingir durante muitos anos. Não é isso, Neila, Paulo? Ô, Gil, olha que importante que tu traz. Eu gostei da tua analogia quando a gente fala de reforma, né? Quando é reforma para melhorar, não é? Ou melhorar a casa, melhorar o carro, enfim. Aqui o que a gente percebe e realmente, né, são as contrarreformas, não tem nada de realmente de benefício, não tem, pelo contrário. Não é? Mas o Paulo, na fala do Paulo, também me instigou, não é, Paulo? E uma questão importante. Então, nós, na universidade, sobretudo nos cursos de licenciatura, não é? Na Universidade Federal, nós tivemos uma resolução para a mudança dos cursos de licenciatura, que previa que até 2015 nós tínhamos que reformular todos os cursos de licenciatura. Em boa medida, essa resolução que nós chamamos de 2015, porque era o prazo dela, ela, em boa medida, nos permitiu um debate, audiências públicas, enfim.
Quando agora nós temos, e eu acho que para chegar no que o Paulo traz e como a gente tem que prestar atenção sobre isso, agora nós temos, então, uma outra resolução, né, da Secretaria de Educação, do Ministério da Educação, para a reforma das estruturas curriculares, né, das grades, como alguns dizem ainda, das grades curriculares dos cursos de licenciatura do país. De 2019, vejam, de dezembro de 2019. Ontem saiu uma medida dizendo que porque toda adequação sempre prevê os 2 anos para adequação da legislação. E ontem saiu uma medida de que a gente ainda tem mais 1 ano. Mas vejam, que readequar essa de 2019 fere frontalmente todos os princípios. Por quê? Porque é uma resolução que não previu em nenhum momento, ela foi realmente assim, a partir da caneta e da possibilidade de dirigente que pode mandar, e em nenhum momento teve discussão com a comunidade acadêmica. E como não teve discussão com a comunidade acadêmica, o que ela traz efetivamente? Por que tem que reformular os cursos de licenciatura, exemplo do que o Paulo falou agora? Reformular os cursos de licenciatura porque lá estão previstos 40% de educação à distância. Então, assim, o Paulo disse, curso de pedagogia em 3 anos. Sim, vai piorar. O que era ruim ou muito ruim vai conseguir ainda ficar pior. E aí, vejam, essa é de 2019, 40%. A gente já sente esse movimento na universidade, tem que mudar. Os dirigentes estão dizendo que após a pandemia, não é, as possibilidades que os alunos têm na universidade, sobretudo nas universidades federais que propiciaram chips, enfim, para os alunos, como se isso tivesse garantido o acesso, como se isso tivesse possibilidade que nossos alunos trabalhadores tenham possibilidades de realmente de crescimento, não é verdade. E mais do que isso, aí o Paulo falou do Reúne Digital. Reúne Digital é o boom do momento deste governo. Ele traz como? Porque nós tínhamos o Reúne, lembram? Em 2007 nós tivemos o Reúne, que era um projeto de reestruturação, eram 2 folhinhas de um decreto, que mudou todas as universidades federais do país, porque previa reestruturação das universidades federais, que era o quê? Colocar os 100 alunos, não sei quantos alunos em sala, enfim, dentro de uma lógica de economia, enfim. Só que esse projeto, o Reúne, era única e exclusivamente para as universidades federais naquele momento. Então, previa obras, não é? Então, as universidades teriam essa possibilidade de obras. No próprio decreto dizia, né? As obras ficarão sujeitas a ter receita, né, de cada universidade, mais ou menos nesses termos. E hoje, no país, vejam, isso era 2007. No país hoje, onde você andar, em qualquer uma das universidades, em todas as universidades brasileiras, você vai ver uma obra inacabada daquele famigerado Reúne. Bom, ponto. Só para a gente situar o que era isso. E não tratava aí de educação à distância nem nada. E o que o Paulo falou, o Reúne Digital agora é para todas as universidades, sejam públicas, particulares, estaduais, municipais, enfim. E o Reúne Digital traz o quê? 100%, não é, de ensino digital, educação, né, digital, né? E se não, e diz lá, no documento, se não, pelo menos 50%. Então, por óbvio, e o Paulo disse, quem é que vai ser primeiro atingido aí? São os cursos de licenciatura, né? Mas depois virão os outros. Porque dentro dessa lógica desse governo que não tem apreço pela educação, e no seu projeto de governo está realmente o desmonte da educação pública, então a gente não pode esperar muita coisa. Mas que a gente tem que prestar atenção, porque está tudo sendo posto. Um dia desses tem o decreto também, esse é um decreto interessante, 35 o nome do decreto. Formação de professores para 5.260 e alguma coisa docentes no país. As universidades se candidatam aos projetos para a formação de professores, mas essa formação de professores é ensino híbrido, que é o que o Gil falou, ensino híbrido e digital para os professores, para ter formação de professores. Vejam, e as universidades fazem o quê? Então, é por consórcios de universidades. Esse decreto é de junho agora, de 2021. E é por consórcio que as universidades, 2 ou 3 universidades,
é uma boa quantia em dinheiro que as universidades vão receber. As universidades aí, esse é só para as federais, as universidades aí precisando de dinheiro fazem o quê? Aderem a esses projetos para ter realmente em suas receitas uma possibilidade, inclusive, até de continuar funcionando. Mas é um pouco disso. Oi, Paulo. Oi. Não, Gil, eu acho que é importante isso que a Neila está falando, porque assim, hoje nós vivemos um contexto, Gil, de precarização do trabalho, como nós nunca vivemos na história recente do Brasil. Tá? Não só você disse que eu trabalho, né, como objeto de estudo aqui na Unig, a questão do trabalho escravo. Sim, eu já publiquei 4 livros, né, especificamente sobre o trabalho escravo. Eu lancei meu 13º livro, inclusive na FLIT ontem também, né? E esse mais recente também é uma análise sobre o trabalho escravo contemporâneo. Né? O trabalho escravo contemporâneo ele teve um crescimento, Gil, também não foi inventado pelo Bolsonaro. Tá? Mas nos últimos 2 anos e meio teve um crescimento assim vertiginoso, tanto que ele hoje, né, é bastante evidente não só no meio rural, mas também no meio urbano, né, em confecções, em construção civil, né, quer dizer, em restaurantes, enfim. A precarização do trabalho tem crescido de forma assustadora, mas tem crescido também, Gil, na educação. Né? E esse processo dessa contrarreforma do ensino médio, dessas modificações que a professora Neila está analisando, inclusive na carreira universitária, né, vai trazer ainda mais precarização para o trabalho, né, docente, e vai fazer com que haja, inclusive, também um recuo ainda maior das licenciaturas, como ela disse. Porque no Brasil, Gil, já estavam sobrando 200 mil vagas, né, nas áreas de licenciatura. Não por incompetência dos cursos, mas pela questão do salário, pelas condições de trabalho, que já eram bastante ruins nas escolas. Né? Já tinha muita gente desistindo de ser professor. Agora, com essa questão de ensino remoto, agora com essa questão da precarização, inclusive que pode vir a partir da reforma administrativa, porque essa reforma administrativa, Gil, é um verdadeiro desastre. Ela vai congelar concursos públicos por 15 anos, ela vai tirar uma série de direitos, né, de funcionário público, né, e isso vai fazer com que muitas vezes as carreiras, né, públicas na área da educação deixem de ser, inclusive, atrativas e vai ficar, inclusive, até inatingíveis, porque você vai criar, na verdade, um exército, né, de pessoas dependentes de politicagem. Né, se você não tem concurso público, como é que você vai entrar no Estado, nos municípios e na própria União? Através, né, do QI, ou seja, de quem indica, do político, né, da bancada daqueles que, né, têm maioria nas câmaras, nas assembleias legislativas e no Congresso. Então, Gil, nós estamos vivenciando um momento muito grave, um momento de concentração de riqueza no país, né, que vem aumentando de forma assustadora, de ampliação do trabalho precário, de ampliação do trabalho escravo, ou seja, a barbárie, Gil, avança, né, com os maiores índices, inclusive de assassinatos, de feminicídio, de execução de indígenas, de trabalhadores rurais, né, de defensores dos direitos humanos, de homossexuais, com índices que são os maiores do mundo, Gil. Né? Isso não é nada para a gente se orgulhar, mas, inclusive, aí mostra que o ensino continua, né, sendo fundamental para isso. Mas, cada vez mais, o que está se desenhando aí é um ensino excludente, uma educação que está passando por alterações negativas e que podem comprometer, Gil, o desenvolvimento nacional ainda mais. É aquilo que o Paulo Freire dizia, a educação, Gil, não muda tudo sozinha, mas sem educação a gente não muda nada. Então, essa é a grande questão que está colocada nesse cenário histórico, nesse momento, Gil. Beleza, nós temos aí mais 15 minutos, eu quero aproveitar esse tempo final, Neila e Paulo, para a gente discutir a posição e a questão do ANDES, do Sindicato Nacional, o nosso Sindicato Nacional, né, dos docentes do ensino superior, nesta questão e em outras questões também. A Neila, como vice-presidente da Regional Planalto do ANDES, primeira vice-presidenta, tá. E o Paulo, como segundo secretário, nós já estivemos lá também como primeiro secretário, a gente tem e sabe o papel do ANDES, mas é importante que a gente reforce, né, qual é a bandeira do ANDES nesse sentido e quais são, né, as ações, Neila, que o ANDES está tomando nesse sentido.
Gil, que oportuno, muito legal a sua questão, e só para fechar, assim, da gente pensar no que seja a reforma, dessas reformas que estão impostas, e o que no estado do Tocantins nós temos, né? Eu acho que é importante que a gente, assim, e já vamos falar também dessa questão e dos nossos embates, né, no Antissindicato Nacional. Então, assim, para nós, o que é presente hoje nas escolas públicas estaduais do Tocantins? É um total descompasso entre o que os nossos jovens deveriam receber na escola como direito à educação de qualidade e que necessariamente passa pela merenda, sala com ar-condicionado. Né, aqui a gente tem uma questão muito especial, né? Aqui a gente costuma dizer que aqui tem um sol para cada um, não é isso? E a gente vê, às vezes, as salas de aulas apertadas, lotadas, com janelas pequenas, enfim, toda uma estrutura, não é? E a gente também precisa pensar. Então, acho que é um fator que exige ainda certos cuidados para que seja possível permanecer, inclusive, nas salas de aula, né? Quando estiver o retorno. Então, eu acho que o que indicamos também, antes de passar para as outras questões de defesa do Sindicato Nacional, é a prestar atenção, inclusive em outros elementos que estão impostos, que é a própria educação domiciliar, a militarização da escola, né? Esses dois temas de pautas conservadoras em tempo de pandemia, no mundo inteiro pela Covid-19, ganham espaço por serem formas de desresponsabilização do Estado, não é? Bem como da própria privatização da educação. Então, eu acho que é um pouco disso da gente pensar que dentro de um governo negacionista, nós temos, então, muitas tarefas. Uma questão importante, não é que, de fato, não é, nós, quando se fala dos debates, dos embates, o Antissindicato Nacional, eu acho que é bom o espaço, não é? No dia 18, se me permite, Gil, também já posso colocar um pouquinho também, inclusive, da nossa agenda, no dia 18 é um dia de greve nacional, né? Para construir essa greve no âmbito, né, de cada localidade, né? É um chamado coletivo da campanha nacional, das centrais sindicais, não é? Então, que a gente consiga fazer isso, fazer esse chamamento, inclusive, nos municípios, a perspectiva aí é de atos, não é? E chamando a luta contra a PEC, não é? Porque muito bem o Paulo colocou, né? Do que será e do que significa essa PEC, a aprovação dessa PEC, não é? Porque realmente, às vezes, nos parece que, inclusive, servidores, né, não estão prestando atenção e sabendo efetivamente do que se trata essa PEC. Mas também, no dia 18, é a luta, né, também pelo Fora Bolsonaro. E no Fonasef, nós estamos entendendo que esse é um esquenta e é uma mobilização também para realmente, né, dizer não a um governo negacionista, que não tem apreço pela vida, e isso realmente, assim, de fato, é uma luta que nós temos feito, não é? Também uma outra questão importante e determinante para este momento, que é o PL 490, que está aí, não é? Que nós temos que apoiar a luta dos indígenas. Os indígenas têm um acampamento previsto em Brasília, não é? De 22 a 28 de agosto, e nós estamos centrando força, fôlego e apoio aos indígenas, não é? Porque esse PL realmente vem para destruir qualquer possibilidade, não é? Dos indígenas, das suas reservas, não é? Enfim. E nós também, uma questão importante aí, Gil, que a gente precisa tratar, é do PL 5595. A gente fica com tantas demandas que a gente não se atenta. Mas o PL 5595 está no Senado, e o que prevê esse PL? Então, é o retorno presencial, certo? E a votação está prevista para terça-feira. Terça-feira, né? Então, assim, a pressão começa a aumentar para realmente, assim, a votação desse PL e, sobretudo, de um mercado ávido por lucro aí, não é? Que volte às atividades presenciais, mesmo sem as pessoas estarem imunizadas. Então, acredito que esses elementos, né, devem permear, inclusive, as nossas discussões, nosso debate, que já estão aí na pauta, e nesses próximos dias isso deve ser realmente mais latente e presente. Beleza. Paulo?
Gil, a Neila já mapeou, né, uma série de questões que estão colocadas na nossa realidade, mas eu queria lembrar uma coisa fundamental que o nosso sindicato, o ANDES, Sindicato Nacional, tem debatido assim de forma bastante intensa. A perspectiva de que educação e saúde, Gil, não pode ser meramente ou simplesmente uma mercadoria, tá? Que possa haver educação particular, que possa haver saúde particular, tudo bem. Agora, educação e saúde pública de qualidade, né, e referenciada em um projeto de desenvolvimento nacional é algo estratégico e fundamental para o país, Gil. Da forma como está sendo feita, né, e a Neila colocou muito bem, há um processo sistemático de destruição da educação, inclusive da saúde pública. E veja só, Gil, se nós não tivéssemos o SUS, né, mesmo com todas as dificuldades que tinha nessa pandemia, não tinha morrido só 560 mil pessoas, não. Né? Nós teríamos milhões de pessoas mortas. Então, o SUS provou, mas a educação também, né, passa por essa perspectiva. Então, é por isso que o nosso sindicato, Gil, é um sindicato classista, né, que prega a questão da democracia popular como referência e que não aceita a conciliação de classe. Porque toda vez, Gil, que você faz um processo de conciliação de classe, ocorre o que ocorreu agora com os funcionários dos Correios. Você se lembra que, né, durante as manifestações de 2016, foi funcionário dos Correios queimando bandeiras, né, de partidos aí de esquerda, xingando a presidente, né, e agora vão pagar um preço caríssimo. Né? E quem é que estava lá defendendo os interesses deles, Gil? Eram as bancadas dos partidos democráticos e populares, dos partidos de esquerda. Né? Não teve um daqueles que eles apoiaram no passado que estivesse do lado deles. Então, é por isso que o ANDES não aceita a conciliação de classe. É por isso que nós, inclusive, né, da APUG, enquanto seção sindical do ANDES, que é um sindicato nacional, sempre, né, defendemos uma perspectiva classista, de defesa dos interesses dos professores da UNIRG, dos docentes. Né? Sempre nos articulamos, porque a nossa luta não é uma luta local, é uma luta, né, quer dizer, nacional e internacional. É a luta daqueles que vivem do seu suor, do seu trabalho, né, da sua perspectiva, né, de ser docente. Tá? Então, é por isso que o nosso sindicato tem essa perspectiva. E eu queria reforçar isso que a professora Neila coloca, do dia 18, né, que é um movimento nacional, não feito só pelo ANDES, mas feito, né, por uma série de centrais sindicais, de partidos, de movimentos, né, civis, de movimentos sociais, que é o Fora Bolsonaro, né, um governo genocida, um governo que já foi responsável pela morte, né, de mais de 500 mil, né, 500 mil e 60 mil pessoas nesse país. E que nós precisamos derrotá-lo, porque se ele ficar até o final, mais 1 ano e meio, né, tudo isso que a gente tem discutido em termos de reforma administrativa, em termos de retirada de direitos, vai avançar ainda mais. Tá? Quer dizer, agora que a verdade começa a aparecer, muita gente já está caindo na real. Mas esse governo, é preciso dizer, ainda tem 30% de apoio, né, da população. E ele tem que esse apoio tem que, né, se esmiringuir ainda mais, diminuir ainda mais, porque nós precisamos derrotar esse governo. E eu quero só dizer uma coisa, embora a gente, né, possa derrotar o Bolsonaro, né, é preciso dizer que Bolsonaro saindo, o bolsonarismo não vai acabar, porque o conservadorismo das elites brasileiras vão continuar, porque eles descobriram, né, quer dizer, que podem fazer avançar, por causa da pandemia, inclusive, né, aquilo que foi projetos anteriores que eles não conseguiram. Então, cada vez mais é necessário que nós estejamos nas ruas, nós estejamos participando e dizendo não, dizendo basta. Né? Nós temos que interromper essa barbárie. Nosso país é um país que não merece ter 20 milhões de pessoas passando fome, Gil. Um país que não merece 100 milhões de pessoas em insegurança alimentar. Um país que não merece cair, né, para a 15ª, 16ª posição econômica. Nós temos um potencial muito maior. Gente, Gil, nasceu para brilhar e não para morrer de fome. Então, essa é a perspectiva que nós temos no ANDES, que nós temos na APUG, que nós temos na nossa ação sindical. Né? Nós somos chamados de esquerdistas, esquerdopatas, a turma do chapeuzinho, isso e aquilo, mas na hora de fazer a defesa, né, do salário, das progressões, né, de fazer a defesa dos nossos interesses, quem faz são os sindicatos. Né? Então, eu queria lembrar isso e dizer que nós não vamos recuar na nossa luta, né, e na nossa intenção de fazer a defesa daquilo que nos é inerente. Paulo, abre aí sua
sua câmera para a gente bater uma foto aqui e já agradecendo, Neila. É interessante que a gente sempre faça debates assim, né, de uma hora e pouco, para que a gente possa realmente estar sempre despertando e, ao mesmo tempo, fazendo o que é nossa função, né, debater a conjuntura, debater os problemas, né, e também, se preciso for, até trazer gente que é favorável à reforma, para que haja um contraponto, para que a gente possa realmente, né, debater. Ou seja, o Paulo ontem fez um desafiou que as pessoas realmente venham debater. Né? Então, a gente entende que o debate é importante, por isso que a universidade é importante, por isso que preservar, né, a liberdade de expressão, a liberdade de informação é importante, porque senão nós seremos engolidos por um sistema que está aí o tempo todo, cada vez mais nos oprimindo, né, e nos colocando à margem, né, do que é realmente importante e interessante. Como Paulo disse, só nos criticam porque dizem que nós temos ideologia, somos comunistas, somos isso aqui, mas a direita também faz a mesma coisa, a mesma pressão e a mesma discussão ideológica, e não são tratados de comunistas à direita, de não sei o quê, enfim, é um processo que realmente nós temos que levar para a nossa comunidade, levar para o nosso país, para a nossa nação, realmente despertar, porque nós precisamos realmente despertar e despertar sempre, mas nunca esquecer, como disse o Paulo, a humanidade, o respeito, né, o caráter, acima de tudo, a democracia que precisa ser valorizada e ser realmente o tempo todo buscada, porque senão vai ficar sempre assim, historicamente, né, desde que o mundo é mundo, desde que o Brasil é Brasil, sempre nas mãos dos grandes, dos poderosos, né? Ou seja, nós ficamos só com a sobra, e muitas vezes nem a sobra nos dá hoje, né? Assim, se antes nós tínhamos feijão, hoje nós temos metade do feijão, nós temos arroz, nós temos hoje a quirela de arroz, né? Infelizmente hoje ainda vendida a preço de ouro, o que é lamentável nesse país. Mas, Neila, agradecer a você, agora são 10h27, agradecer a você e o Paulo para suas considerações finais aí desse dia de hoje, desse debate, desse panorama, que é o nosso diário aqui, panorama que foi muito legal. Vou deixar a Neila fazer, vou buscar um livro de poesia ali, que eu vou ler uma poesia. Tá? Antes disso, Neila, o Paulo me disse ontem que você tinha enviado um livro para a PUG, né? Se enviou, não chegou, não. Ou ele se equivocou, você não entregou ainda, não. Até agora não chegou o livro aqui, não. O livro que vocês lançaram ontem. O livro vai chegar sim, certo? Gil, muito obrigada pela oportunidade, não é? E esse é o espaço que a gente possa continuar esse debate, continuar essa discussão, não é? E, sobretudo, quando a gente fala do Sindicato Nacional na defesa da educação pública e na defesa dos direitos dos docentes. Gratíssima pela oportunidade. Obrigada. Beleza. Paulo? Deixa eu ler uma poesia. Abre aí, Paulo. Né? Abre a canha, isso. A poesia chama-se O Jardineiro da Vida. Diz o seguinte: trago no corpo as cicatrizes das minhas opções de vida. Trago na alma as marcas das minhas experiências existenciais e no coração as dores e alegrias das minhas vitórias e derrotas. Na alegria de viver, sou todo paixão, utopia e esperança. Ainda que saiba que as desilusões são mais permanentes do que qualquer sonho construído no chão duro da realidade. Há muito aprendi que os delírios da alma são como as flores no deserto, frágeis e persistentes. Talvez por isso mesmo, os desertos de minha vida sejam todos floridos. Há muito decidi fazer parte de uma raça forte e viver com a mesma intensidade das crianças, que caem e se levantam sorrindo. Já não tenho tempo para as lágrimas da desesperança ou sentir pena de minhas próprias feridas. A vida é tão saborosa que vale a pena os riscos da marcha persistente à procura do amor incondicional e da felicidade do existir. O exemplo do jardineiro que aprende o dom de cultivar todas as manhãs, ainda que haja escuridão e tempestades. Ele sabe que nenhum tempo escuro dura para sempre, e o sol sempre retorna. Muito bem, parabéns. Aí, agradecendo a vocês, então, eu passo aqui para o nosso mestre de cerimônias da PUG, nosso comunicador, nosso responsável pela parte técnica aqui também, né, nosso acadêmico de jornalismo, Dozer Feitosa ou Niquelin.
Muito bem, agradecendo a Neila, agradecendo o Paulo. O professor Joel Pinho gostaria hoje de estar nesse debate, teve que se ausentar em viagem, mas deixa aqui o abraço a Neila e a todos os convidados aqui que estão participando do Panorama, essa série especial de entrevistas que tem como desafio debater a conjuntura atual do Brasil, os acontecimentos atuais, a retirada de direitos e tudo mais que envolve o trabalhador e o docente brasileiro. Obrigado a todos. Só lembrando, Miquelinho, e Paulo e Neila, que na terça-feira teremos a presença da professora Ana Lúcia, né, lá da Auditoria Cidadã da Dívida da Seção de Goiás, que foi, inclusive, professora do Paulo. Ela educou o Paulo. E olha que foi lá nos anos 80, viu, Gil? Beleza, Miquelinho, um abraço aí, Miquelinho. Valeu, então, Gil, um abraço a todos, tudo de bom, obrigado pela sua companhia. O Panorama fica então por aqui, volta amanhã é sábado, né? Segunda-feira a gente continua com a série de entrevistas especiais com o Panorama. Muito obrigado a todos, tudo de bom, gente, obrigado pela sua companhia. Fica agora com a programação da Rádio APUG. Valeu, obrigado. Continua trazendo o melhor da música e a melhor informação para você. Tchau. Rádio APUG e APUG TV orgulhosamente apresentou Panorama.